Antes de tudo, uma informação. Eu não dou a mínima se você tem carro elétrico, eu não me importo com as possíveis vantagens de um carro elétrico, sobretudo, como dizem, a questão da economia, se você costuma rodar muito na cidade, não sei, mas algumas considerações precisam ser tecidas. Desde os primórdios da humanidade, a gente sabe que o homem foi moldado pela sua relação com um ambiente extremamente hostil e de inúmeros perigos. A fogueira, o machado, a lança, o cavalo eram mais que meras ferramentas. Na verdade, eram prolongamentos de um instinto arquetípico, elementos rituais de um drama existencial no qual o homem se afirmava pela potência, pelo domínio e pela conquista. Como assim, pessoal? Ele não caçava apenas para comer, ele caçava para ser. E todos esses gestos ligados à técnica, ou seja, a toda e qualquer nova invenção, carregavam esse traço de combate, de beligerância, esse traço de afirmação ontológica. E não foi diferente com o automóvel. E por que não foi? Porque o automóvel, a combustão derivada do petróleo, especialmente o de motor mais forte e comportamento mais agressivo, tornou-se ao longo do século XX um dos mais potentes símbolos da masculinidade moderna, e isso é indiscutível. Viril, perigoso, ruidoso e exigente. Domá-lo era quase como um rito de passagem. A embreagem, os encaixes do câmbio, o ronco do motor, a lataria, a fumaça do escapamento eram como o fogo e a pedra lá da pré-história. Instrumentos e, ao mesmo tempo, símbolos de força e de potência. Só que, então, veio recentemente o carro elétrico e tudo isso hoje é colocado em dúvida. E aí, há alguns dias, enquanto eu maratonava os seus filmes, eu optei por trabalhar a obra de Pier Paolo Pasolini em analogia à nossa aula de hoje. E vocês entenderão os nítidos motivos pelos quais o seu legado intelectual tem tudo a ver com o carro elétrico, por mais estranho inicialmente que pareça. Pasolini, nascido em 1922 na Itália, brutalmente assassinado em 1975, muito antes, portanto, do carro elétrico, foi um dos mais complexos e inquietos e irreverentes pensadores do século XX. Pasolini atuou como poeta, romancista, cineasta, como nós o conhecemos mais popularmente, filósofo, ensaísta, crítico de cultura, militante, por aí vai. Sua vida e sua obra foram profundamente marcadas por contradições, e é justamente isso que o tornou tão poderoso. Dizia-se comunista, mas criticava fortemente o marxismo. Era homossexual, mas também defendia valores tradicionais. Consagrou-se um artista, vanguardista, aliás, mas que se opunha à modernidade e à tecnologia. O conceito central em sua crítica social é a ideia de mutação antropológica. Poucos intelectuais compreenderam o que realmente estava em jogo, mesmo na época dele. Para Pasolini, o capitalismo consumista do pós-Segunda Guerra Mundial não estava apenas mudando os hábitos das pessoas, estava transformando o ser humano em outra coisa, domesticando a sua alma, apagando as suas raízes culturais e simbólicas. Aliás, ele via isso com especial tristeza na destruição sistemática das culturas populares italianas com as quais conviveu, camponesas, subproletárias, etc., que estavam sendo substituídas por uma cultura de massa homogeneizada, estéril e televisiva. Nas palavras dele próprio, aspas, hoje se vive uma nova forma de repressão, sem rostos, sem gritos, sem quartéis. Ela se chama conformismo consumista. Fecha aspas. E é nesse exato contexto que se insere o carro elétrico contemporâneo. Não como um avanço tecnológico neutro, mas como um artefato simbólico de uma nova ordem antropológica. Ele é limpo, silencioso, asséptico, inodoro, incolor, insípido e eficiente até certo ponto, porém totalmente alheio ao imaginário da potência ancestral do homem. Eu tenho a nítida impressão até de que a relação do homem com a máquina deixa de ser uma experiência corporal, visceral e torna-se um aplicativo, um software sem vida. Não mais se escuta o motor, não se sente o carro, ele apenas vai. A máquina não precisa mais ser domada, ela se limita a conduzir o homem e não o contrário. Além disso tudo, há uma enorme hipocrisia na ideia do discurso que envolve o carro elétrico, incutindo um falso moralismo semelhante ao exemplo do vegano,
que se acha mais evoluído, porque ele não se enxerga como uma parte da cadeia de matança e de destruição da natureza. Dirigir um carro elétrico, para muitos, virou símbolo de responsabilidade ambiental, de ser bonzinho, de ser legal, de civilidade planetária. Mas há uma farsa nessa retórica e eu explico a vocês. As baterias de íon e lítio requerem mineração massiva, predatória, principalmente em países pobres, como minas de cobalto no Congo, abastecidas por trabalho infantil e exploração brutal de seres humanos, mas ninguém se lembra disso, claro, quando faz a compra lá na concessionária. O processo de produção de um carro elétrico na fase inicial gera mais emissões de carbono do que o de um carro comum, e a reciclagem de baterias tóxicas ainda se encontra longe de ser sustentável. Essa tecnologia de reaproveitamento simplesmente ainda não existe. Leiam sobre isso. Leiam sobre esse assunto qualquer hora dessas. Carro elétrico não salva o planeta. Ele transfere a culpa para outras regiões e camadas invisíveis da cadeia produtiva, mascarando essa pegada sob o verniz do design do silêncio. E como se não bastassem as questões simbólicas, ecológicas e ambientais, a infraestrutura das cidades e estradas é despreparada para a enxurrada de carros elétricos empurrada pelo mercado. Isso no mundo inteiro. São pouquíssimos os pontos de recarga, redes elétricas são frágeis, não existe padronização alguma e o custo elevadíssimo de implementação desse arcabouço tecnológico na sua casa torna a transferência do carro a combustão pelo carro elétrico não apenas desigual, mas caótica. E aí eu pergunto, alguém aqui, num país como o Brasil, acredita que a energia elétrica do bairro, que todos os dias, dependendo da quantidade de chuveiros elétricos, acaba caindo, vai dar conta do carregamento e da viabilização de um carro elétrico? Mais uma vez, o progresso é publicitário, não estrutural. A estética do futuro é vendida sem o suporte da realidade. E os primeiros a pagar são exatamente quem? Os mais pobres, os países em desenvolvimento e as periferias invisíveis, que Pasolini sempre defendeu durante toda a sua vida. Ou seja, é basicamente a domesticação e a transformação do guerreiro de outrora em um avatar militante ecológico. E, num futuro próximo, eu quero ver o que vocês explicarão aos seus bebês reborn quando o planeta entrar em colapso por conta da bateria de carro elétrico. E não me venham com o papo de aquecimento global, porque a história é bem diferente do que vocês imaginam. Essa narrativa é maligna, tem muita gente importante ganhando bilhões com isso gera uma indústria bilionária com a criação do pânico, mas uma hora dessas a gente fala nesse assunto, prometo. Notem que o que está em jogo, portanto, é uma dupla castração simbólica. A do homem porque perde a sua ferramenta arquetípica de potência e domínio. E a própria natureza, já que continua sendo explorada sob a máscara da limpeza e do silêncio. Pasolini, como eu já disse, não viveu a tempo de testemunhar o carro elétrico, mas eu tenho certeza de que ele veria nesse ponto a perfeita encarnação do que ele próprio cunhou de genocídio cultural. O assassinato da alma popular, da rudeza criadora, da experiência corporal autêntica. Pretende-se vender a ideia de um novo homem, magro, metrosexual, que se maqueia de calças excessivamente curtas e apertadas, usando crocs ou sapatênis, ultrassensível, medíocre, sexualmente infantilizado em repertório cultural e incapacidade de defesa, inclusive dele próprio, já que é tolhido em seu instinto protetor e que agora vive mediado pelas interfaces. Ele não dirige, ele é conduzido, como eu já disse. Ele não mais desafia, ele só concorda e sente culpa e insegurança 24 horas por dia. Essa é a sua vida. A sua virilidade foi higienizada e sua máquina silenciada. A bicicleta e o carro elétrico estão substituindo o cavalo selvagem, que precisa ser domado. E isso não é evolução da nossa espécie, especificamente do sexo masculino. É exatamente o contrário. Isso é só mais um sintoma do enfraquecimento sistemático e perigoso de algo chamado masculinidade. O veículo a combustão não torna ninguém mais homem, assim como o carro elétrico por si só não torna ninguém menos homem. O verdadeiro dilema que eu preciso que vocês entendam está em compreender quem é você, de onde você veio, que arquétipos moldaram a sua existência
E qual simbologia carrega cada escolha que você faz na sua vida. Ao adquirir um carro elétrico, você pode sim estar tomando uma decisão inteligente do seu ponto de vista, eu não sei os seus motivos, mas também pode estar, sem perceber, renunciando a séculos de construção simbólica, deixando ao relento toda uma narrativa ancestral que ligava o homem à máquina, à terra, ao risco, à potência e ao domínio. Não se trata de nostalgia ou resistência ao progresso de forma alguma, mas sim de consciência. Não é apenas uma compra, é uma afirmação de valores. Por isso, não se deve comprar um carro apenas porque está na moda, porque você vai se achar moralmente superior. Você deve ditar as suas próprias regras. Com inteligência, com informação, com sabedoria e, sobretudo, com bom senso. Porque, no fim, não é sobre tecnologia, é sobre identidade. Da mesma forma que não é sobre motor, pessoal. Tudo isso é sobre o homem. O problema, claramente, é o que o homem, no sentido arquetípico, simbólico, visceral, está sendo desligado. E ao invés de ouvirmos o ronco do alerta, ouvimos apenas o silêncio do sistema, que nos manipula e nos controla. Pasolini bem sabia que a destruição do símbolo é mais devastadora do que a destruição física. E talvez o carro elétrico seja o túmulo de um tipo de homem que ousava enfrentar o mundo, com seus riscos, seus ruídos e sua presença. E que, em seu lugar, esteja já surgindo por aí um outro homem de silicone moral, de silêncio ideológico, de obediência disfarçada de inovação e de liberdade. E, finalizando, Pasolini, a tragédia não é o fim da história, é a perda do sentido.